This is a waterproof cover book which has lost its colour by much contact with water. It is full of investigative drawings and exploratory text written on different thicknesses of paper. Então, nesse filme aparece também o fato de ele ter partido de uma peça de Shakespeare. Eu acho muito interessante no que ele se ateve, né, para reconstruir essa peça, né, que originalmente segue o roteiro escrito e depois encenada através da palavra falada. Ele vai se valer também, né, da boca do plano, né, do palco, como campo visual. Ele aparece também essa dimensão teatral. Então, nesse filme há uma referência a esses 35 livros, através das suas imagens, das páginas, do formato, essa obsessão pelo livro, pela escrita, pelo teatro, né? Enfim, pelo próprio cinema que aparece, pelo curso que ele faz, pelo dinheiro, né? Todo esse universo das potencialidades da linguagem aparece nesse filme. Então, muita gente que está acostumada com o programa pode começar a estranhar, porque acho que é um dos filmes assim, mais complexos em termos de sobreposição das linguagens. Né? Mas é aqui, depois de outros filmes, né, mais tarde, que ele vai levar isso ao extremo, que a gente vê, de fato, ele introduzindo no seu próprio cinema a questão gráfica como imagem. Né? Ela é tão importante como imagem, lá, né, como você falou, o texto, escrito até, o próprio ele vai escrevendo o que ele imagina, e o texto acaba se conjugando com a imagem. O John Gilbert, que é o ator principal, ele, há muitos anos ele vinha querendo levar o próximo para a tela grande, né? Passar para a linguagem do cinema. Ele teve conversa com o Orson Welles, inclusive eles chegaram a fazer a produção, mas depois acho que faltou grana, não conseguiram fazer. Né? Ele chegou a conversar com o Zeffirelli, né, sobre levar próximo. O Zeffirelli é um grande diretor do Romeu e Julieta, da Megera do Mar, né? Também é um grande fã de Shakespeare. E ele foi conseguir concretizar isso com o Greenwood, né? Isso é muito fantástico, essas imagens. Ela tem elementos. Eu acho que essas foram da negócio do teatro, né? Para mim é muito. Eles tinham referência ao mesmo tempo. Eu acho que eles estavam bem referentes. Eu acho muito interessante a abordagem que ele propôs. Ele pega a seguinte questão: quais seriam os livros que o próximo leva para ele, né, que permitem que ele sobreviva esses 12 anos, que lhe permita domínio sobre esses elementos todos, né, terra, ar, fogo, que lhe permita coordenar e mandar. Inclusive no final, Próspero diz que ele chegou a fazer corpos ressuscitarem, saírem da tumba. Né? Então, o que poderia levar todo esse poder para essa pessoa? Essa é a grande questão. E aí ele divide em 24 livros. Né? Ele tem 24 livros, né, que ele leva, que são colocados, o Gonzalo coloca para ele. Né? E aí ele vai enumerando lá o livro das águas, o livro dos espelhos, o livro do amor, né? Tem todos aqueles, não me lembro os 24 nomes diferentes. Né?
Então ele coloca esses 24. E eu achei muito interessante que o Greenway tenha feito essa abordagem, né, de querer descobrir quais seriam os livros que permitiriam que o Próspero desenvolvesse todo esse poder. Né? Se retira, né? Está de fora, vários níveis de o Próspero nesse filme, ele vai é uma manifestação pós-moderna, né? Ele vai ser dividido em camadas, né? Porque ele vai ser autor, que ele está escrevendo texto, como aparece no filme, e ele vai ser ator também, né? Que era mais ou menos o que Shakespeare fazia também, né? Então eu acho muito interessante esse paralelo que o Greenway faz, né? Ele coloca o John Gilbert, que era o ator voz de Shakespeare, né? O ator padrão, né? É só o Sir Laurence Olivier para ombrear o John Gilbert em termos de ator shakespeariano, né? A palavra perfeita. Embora as más línguas dizem que ele era um bom ator só da cabeça para cima, da pessoa para cima, né? Mas isso é intriga do Laurence Olivier que falava dessas coisas, né? Se viam brigando para saber quem era o maior ator shakespeariano. E o John Gilbert, então, né, como ele próprio é um alter ego de Shakespeare, né? Ele mesmo vivendo os principais papéis de Shakespeare, né? Lutando, batalhando para Próspero tomar a vida na tela grande. Ele vai interpretar o Próspero, que para muitos é o alter ego de Shakespeare. Interpretando o Próspero, ele vai ter essa divisão, essa camada do autor, que ele aparece escrevendo, do ator, que vai atuar também nas cenas, né? Ele está interpretando o próprio papel que ele está escrevendo, né? Então, eu gosto muito dessas camadas, né, dessa abordagem pós-moderna que o cinema nos permite nessa nova abordagem da tempestade. This is a large book, bound in wooden silk. The 300 pages cover the telescope in finely differentiated shades, moving from black to black again. Então, como é um naufrágio, uma ilha, né, a tempestade, o que ele coloca, né, em princípio, né, a água purando, né, a escrita, sobre a exposição, por exemplo, da escrita, né, com a imagem do Próspero, e ao mesmo tempo as falas, né, vêm de vários locais, como se ele estivesse escrevendo, o próprio Próspero, ele é autor ao mesmo tempo, né, das palavras colocadas na dramaturgia do Shakespeare, né, e muitas vozes parecem vir de vários lugares, mas são ditas por ele, né, no filme e pelos outros, tá? Porque é ele quem escreve, é ele quem imagina. Então, o que a gente poderia supor dessa sobreposição da imagem da palavra e da imagem do narrador? Ele utiliza muito, uma coisa que é muito interessante, a referência da arte renascentista, né? Você vê, por exemplo, aquele par de jovens que estão soprando, é Botticelli, né? Aquele nascimento da deusa, né? Você vê, por exemplo, o próprio Ariel dele é alguma coisa caravagiana, né? Um Caravaggio ali, né? Você vê que é barroco, né? Aquela coisa. Então, ele vai usar elementos da época em que a peça foi escrita, né? Para preencher aquelas camadas. E você vai vendo que existem as camadas de imagens que vão sendo sobrepostas. Que é o flashbox, né? E essas camadas acontecem inclusive nas vozes, porque ele sobrepõe a voz de John Gilbert sobre a voz da Miranda, sobre a voz dos personagens. Essa é a várias camadas de leituras estão presentes o tempo inteiro nessa obra. E é uma coisa que eu acho que remete àquilo que eu falei, o Shakespeare falando do teatro, falando da vida, falando de si mesmo, falando dos seus colegas atores. A second volume is even more disturbing. It concentrates on the mysteries
which is full of descriptive drawings of the workings of the human body, which, when the page open, move and throb and bleed. It is a bad thought that craves the unnecessary processes of aging, bemoans the wastages associated with progeneration, condemns the pains and anxieties of childbirth, and generally questions